Eu tô com esse ventilador de parede aqui. É um ventilador da Martal, acho que é assim que se fala. Eu vou restaurar ele aqui, botar ele em uso. A princípio ele não está queimado, é só limpar ele e reativar. Mas eu vou mostrar aqui como que se testa ele para saber se ele tá ou não está queimado. Bom, a primeira coisa que ia fazer, né, é tirar toda essa grade, tirar a hélice, desparafusar toda a carcaça dele para ter acesso ao motor. Até onde eu sei aqui a princípio é só o capacitor. Geralmente muita gente descarta esses ventiladores por causa que o capacitor fica fraco. E aí, em vez aí de comprar um capacitor novo, gastar menos de R$ 20, prefere comprar um ventilador novo. Para tirar a hélice, ela é bem simples. Alguns modelos vai ter uma molinha elástica aqui prendendo, aí tira com um alicatinho especial. Alguns são rosqueados, mas a maioria é assim, é só apertado aqui. Aí o que vocês vão fazer? Bota um pouquinho de óleo desengripante aqui, WD, Cala, aí o que tiver. E aí com um martelinho de borracha, ou se tiver um saca-polê no tamanho dessa circunferência aqui, vai tirando ele com cautela e vai sacando a hélice. Mas cuidado, muitas vezes se for um ventilador velho, que quanto mais velho, mais ressecado o plástico fica. E aí ele pode quebrar com um grau de facilidade. Aqui eu consegui. Eu botei um óleo desengripante aqui e fui com o martelinho dando umas batidinhas de leve por baixo, usando ele um pouquinho com alavanca, com cautela, tá, para não quebrar a carcaça dele. E aí a hélice vai sair. O próximo passo agora é tirar esses parafusos aqui. Esse é uma arruelinha embaixo, cuida para não perder. Eu noto que a maioria dos ventiladores, eles usam uma porquinha número 8. E aí sempre a chavezinha de biela aqui número 8 funciona. Mas, né, cada modelo. Talvez algum aí possa ser diferente. Após tirarem aqui os parafusos e as porcas, coloquem eles em um recipiente, uma caixa BIM aqui, por exemplo, para não perder. Isso daqui para perder é muito fácil. Aqui pela frente já se é visível ver se ele já está com algum defeito de queimado, né? A primeira coisa que se vê, né, é o giro, né? Tu nota que o rotor aqui, o induzido, ele não está obstruído, ele está girando livre, sem nenhum problema. A gente nota que as bobinas aqui ao redor, a bobina dele, ela não tá preta, ela não tá com cor de queimada, ela tá bem alaranjada. Isso é um bom sinal. Que bobina queimada aí não tem como não perceber. Outra coisa a perceber, né? Veja também qual que é a tensão das tomadas aí da região, se é 127 ou 220. Aqui no meu caso é 220, então olha o seletor de voltagem. Que esses ventiladores, a maioria é bivolt. Aqui no meu caso, ele está em 220. Isso é um bom sinal. Se tiver em 127, aí é problema. Alguém pode ter ligado errado. E geralmente a bobina vai ter queimado. Aí não tem como salvar. Pelo fato desses ventiladores eles serem bivolts manual, isso eu acho um pouco negativo. Geralmente as pessoas que mexem alteram ali, ou por não saber, ou pela sacanagem mesmo, e acabam queimando aí o aparelho. Então, dica de ouro para poder tirar
essa carcaça, tem que tirar esse pino aqui, que é o que aciona e desaciona a caixa de engrenagens dele, que é o que faz o ventilador girar para um lado e para o outro. Tá? Esse meu modelo aqui também, ele não é parafusado aqui na frente. Ele tem essas... não sei o nome disso daqui, tá? Mas tu vai com uma chavezinha e vai forçando, ele vai saindo. Aqui embaixo também tem. Alguns são parafusados, é só desparafusar e soltar. Mas para esse aqui soltar, tem que tirar esse pino aqui. E aí que tem um pulo do gato para tirar isso daqui. Vocês vão vir, ó, com uma caneta Bic, botar aqui dentro. E vão fazer com um pano, tá? Para não machucar a mão. Vocês vão fazer como se fosse uma seringa. Como fosse dar uma injeção. Vocês vão pegar aqui pelas abinhas do pino. E a caneta tá aqui. Bem assim, ó. Aqui. E com força. E vai. Aí. Viram? E assim eu saquei esse pino. Caso contrário, é muito difícil de sair ele, porque ele é colocado ali por pressão. Mas com esse pulo do gato aí fica facinho. Então, desmontei aqui a carcaça de trás, a tampa do motor. E aqui em si está o motor. Tá? Eu andei observando a bobina. Tá boa, não tá preteada. E outra, cheirem a bobina do motor também, sinta o cheiro. Que se o motor tiver queimado, cara, não vai ter como enganar pela cor e pelo cheiro. Ele vai pretear ou ele vai estar cheirando a queimado. Isso é fato. Eu vou desmontar ele todo aqui, o rotor para limpar ele. O capacitor, inclusive, eu vou explicar um pouco como é que funciona esses capacitor aqui de 3 pontas aí que vem nesses ventiladores aí para o pessoal aí não se confundir. Muitas vezes vai trocar e não acha esses capacitor aqui. Só acho de 2 pontas comum. Mas aí eu vou explicar aí como é que isso daqui funciona. É muito simples. Mas vamos fazer uns testes aqui nele primeiro. Primeiro eu vou explicar aqui o lance desse capacitor aqui para poder fazer os testes se ele está ou não queimado. Então, retirei o capacitor, retirei o fio da rede e aqui a gente tem os 3 fios. Alguns modelos têm 3 fios como esse ou 4. Porém, a regra é simples. Esses ventiladores, eles são muito mais simples. Porque diferente de um ventilador de mesa, que tem uma bobina para cada velocidade, e às vezes tem 5 ou 6 fios diferentes, esse motor aqui, ele tem uma velocidade só. Ele tem 2 bobinas, uma principal e uma auxiliar, que é a do capacitor, é a que dá partida nele. E aqui a gente tem os fios que ligam elas. É claro que a cor vai depender muito do fabricante. Porém a gente vai usar o multímetro aqui para ver. Mas aqui eu vou mostrar, já dizendo. O fio branco geralmente ele vai ser o fio de retorno, ou seja, o neutro. O fio vermelho, na maioria das vezes, é o fio que vai do capacitor para a bobina auxiliar. O fio preto é o fio que vem da rede, que é o que vai para a bobina principal e também vai para o capacitor. O capacitor também é alimentado pela rede para poder dar a descarga de partida na bobina auxiliar. Mas enfim, vamos fazer os testes aqui para ver se ele não está queimado. Que muitas vezes o motor ele pode estar bonito, pode estar sem pretume, pode estar sem cheiro, mas ele pode estar dando em curto. O motor, ele sendo de ventilador ou qualquer tipo trifásico, monofásico, com chave centrífuga e aí vai, ele muitas vezes quando entra em curto, ele não vai pipocar de primeira quando liga.
ele vai apenas começar a esquentar e a corrente nominal dele, que às vezes pode ser 1 ampere, 2, 3, dependendo da potência, pode multiplicar 4 ou 5 vezes. Porque o curto-circuito está iniciando aqui dentro da bobina. Alguma bobina arrebentou, algum fiozinho, e aí ele começa a esquentar e aí pode vir a pipocar. E aí pode gerar algum acidente. Mas enfim, vamos ao que interessa. Com o multímetro na escala de resistência automático, no bip dele, a gente vai medir a resistência de cada bobina. Lembrando, a bobina auxiliar, que é a do capacitor, ela sempre vai ter mais resistência do que a bobina principal. Ou seja, geralmente esses motores de ventilador que eles são bem fraquinhos, a resistência de cada bobina pode variar entre 100 e poucos ohms, 70, 80, geralmente nessa média. Quanto mais potente for o motor, menor é a resistência. Bom, então com o multímetro já na escala do bip, ó, quando ele estiver aqui nessa escala que geralmente tem um bip, é a escala que ele apita. Essa daqui. Bom, vamos medir o teste. Lembrando que para o motor ele tá bom, ele tem que dar sinal de vida aqui no multímetro. Se eu for fazer a medição de um cabo com o outro, por exemplo aqui, ó, aqui eu vou fazer a medição do cabo da rede principal com o cabo branco, que é o neutro. Ó, tá dando 74 ohms, 73, por aí. Se, por exemplo, eu for fazer essa medição aqui e não der número nenhum ali, significa que algum fio da bobina se rompeu, a bobina está aberta e esse motor ele está em curto. Muito desse problema acontece principalmente quando o motor ele é ligado na tensão errada. Nesse caso eu não tenho o que fazer. Agora vamos medir o fio vermelho com o branco, que é direto para a bobina auxiliar. Ele oscila aqui um pouco. Mas está aí na faixa aí dos 100 e poucos ohms. 200. A ponta tá aqui, tá um pouquinho suja, pode estar dando um pouquinho de interferência na medida. Aí. 76, estranho. Então, para fazer a medição das bobinas, eu botei o multímetro na escala de 200 ohms, eu tirei da automática, que não estava dando um resultado muito preciso, eu botei na de 200, ficou melhor de se ver. Bom, ele tem três pontas, tá? A gente vai medir o preto com o branco, que é a da bobina principal. Tá marcando 73,9 ohms, tá? Lembrando que a bobina auxiliar, ela tem a resistência maior do que a principal. Ou seja, esse fio vermelho com o retorno branco aqui, ele vai ter que dar uma resistência maior. Ó, foi ali para 77, ali entre... Enfim, tá dando uma resistência maior. Agora eu tirei meu dedo dali, ele ficou mais preciso. 77,1.
bom, gente, uma coisa aqui, quando for fazer esse tipo de medição, é não encostem os 2 dedos em cada ponta. Que nem eu fiz ali, porque isso dá interferência, porque o nosso corpo ele tem resistência elétrica. E ele altera, ele acaba alterando o resultado. Uma tem 73, a outra tem 77, tudo ok. Isso é um padrão? Não. Algumas bobinas pode ter 70 na bobina principal e 110 na bobina auxiliar. Isso varia, mas não é uma lei. Agora um detalhe importante. Para o motor ele estar ok, ele tem que estar dando resistência da bobina principal com o fio de retorno neutro. Ok, a mesma coisa com a bobina auxiliar. Se algum desses fios aqui, tanto o preto com o branco ou o vermelho com o branco, não der sinal de vida aqui no multímetro, é sinal que algum fio aqui dentro da bobina rompeu e o motor ele entrou em curto. Isso pode ter acontecido por N fatores, sobre potência, ligou na tensão errada, enfim, geralmente é isso. Porém, nem sempre o curto ele tá dessa forma. Às vezes ele está dando sinal bom em cada fio, porém o curto ele pode estar na carcaça. Então como a gente vai fazer? Tu pode medir de cada fio em fio e encostando na carcaça, no estator aqui, e ele não pode dar sinal aqui. Nesse caso aqui a gente altera para o automático. Ó, eu vou encostar o fio preto aqui, direto, simular como se estivesse em curto. Então, mesma coisa, vocês vão ir colocando na carcaça um por um. Mas também pode fazer assim, pega todos de uma vez, todos esses fios, e vai indo, encostando aqui no estator. Estator aqui no eixo do rotor. Então não está em curto. Bom, então, voltando aqui. Como vocês viram, o motor ele não está em curto, ele está bom. Eu esqueci de um detalhe aqui. Bom, o preto com branco, bobina principal, vermelho com branco, bobina auxiliar. Bobina principal deu em torno de 73 ohms. Bobina auxiliar deu em torno de 77. Meu multímetro aqui que é meio capenga, tá? Porém, a gente vai fazer a medição aqui do fio da bobina principal com auxiliar. Quando a gente for fazer a soma, aqui eu botei na escala de 200, tá? Tirei do bip. Bota aqui. Preto com vermelho agora. 150 ohms. O que significa? Significa que se eu fizer a medição do fio que vai para a bobina principal com o fio que vai para a bobina auxiliar, vai dar a soma da resistência das duas bobinas, ou seja, uma tem 73 e a outra tem 77. Igualmente isso dá 150 ohms. Então quando vocês forem fazer esse cálculo aqui, vai ter que dar a soma da resistência das duas bobinas. Ok? Então, vamos falar um pouquinho aqui agora, já que a gente já viu como que se mede a resistência dos fios aqui da bobina, vamos falar um pouquinho do capacitor aqui. Eu estou fazendo tudo em um vídeo só aqui, para não ficar por parte, ficar enrolando. Tudo em um vídeo só, um combo completo, até porque esse daqui é um motor bem simplesinho de lidar, cara. Tem motor aí que é só bronca. Bom,
Aqui a gente tem o capacitor dele, tá? Que eu tirei o original de fábrica. E aqui eu tenho o capacitor que eu vou trocar. Nota-se que esse daqui ele tem 6 UF, 440 VAC, ou volts, né? E esse daqui também. Dá pra ver direito, meio apagado, mas é 6 UF, ou microfaraday também. E ele é... câmera do caralho, hein? Não ajuda. 380 e 400 VAC. 50 e 60 GHz. Tá? Bom. Mas por que 400 volts a tensão é 220? Que é para não sobrecarregar o capacitor. O capacitor ele funciona com oscilação e descarga. E o limite é 250. A oscilação da rede, se subir um pouquinho mais, pode queimar ele. E aí em 250 é mais indicado para tensão de tomada 127. Para não sobrecarregar. Então com 400 e 380 de limite ele funciona, ele não funciona no limite, aí, quase esgotando. Mas enfim, isso é só um detalhe. Vocês vão ver a capacitância, cada motor vai ter uma. Motores maiores vão usar capacitores com maior capacitância, é claro. Esse daqui ele tem um estator menor, então ele provavelmente já sabia que era um de 6 microfaraday. Mas eu tenho também de 8, que é um pouquinho maior aqui, mais largo. E sim, ele vai ser mais forte também. Mas vamos parar de enrolação. Bom, esse meu capacitor aqui, ele tem 2 fios. E esse daqui, ele tem 3 pontas. Em alguns outros modelos, vocês vão achar com 4 pontas. E aí que o cara se perde. Na verdade, esses capacitores aqui, eles são a mesma coisa que esse. Porém, os fabricantes, eles gostam de fazer uma gracinha, né, cara? Eles gostam de fazer um capacitor mais parecido, mais, digamos, exclusivo deles. Que é a mesma coisa do comum, tá? Só para incomodar mesmo. Só que o que acontece? Eles fazem essas invenções aqui, essas proezas, e eles não repõem no mercado as peças de reposição. Que são peças trocáveis do ventilador, inclusive o capacitor, que é o que mais se troca. E aí esses capacitores, geralmente eles já não são de uma qualidade tão boa assim. E o capacitor, com o tempo, como ele é um componente eletrônico, ele vai perdendo capacitância, vai ficando fraco e o motor vai ficando banguelão. E aí, quando for trocar o capacitor, não tem um capacitor de 3 pinos. Só tem esse daqui de 2 pontas e o de 3 fios, que é o 2 em 1, que não é no caso desse daqui. Mas é muito simples. O que vocês vão perceber? Aqui essas 2 pontas, vocês vão perceber, na própria resina, vou pegar uma chavezinha aqui, ó. Que elas são unidas, são em série. Ou seja, são 2 pontas para uma coisa só. Então aqui já se percebe que aqui vão 2 fios engatados, que são os mesmos fios. E aqui é o que vai para o capacitor. Ou seja, quando tu vai ligar um capacitor de 2 fios comum, tu vai ligar ele em série com o que está na rede junto com o que vai para a bobina principal. E esse daqui ele serve para fazer esse jump. E o outro fio é o que vai mandar a descarga para a bobina auxiliar. Aí quando tu vai fazer o teste com o multímetro para ver se ele está em curto, tu vai botar as 2 ponteiras aqui nesses dois, ele vai apitar, é óbvio, né? Estão ligadas, né? E tu vai pensar, putz, o capacitor está em curto. Mas não tá. A gente vai medir ele nessa ponta aqui e com essa. E aí se vê se ele está em curto ou não. Mas enfim.
Esse é o pulo do gato. Já nesse daqui é a mesma coisa. Esses dois fios aqui, duas pontas aqui em cima, é uma só. E uma dessas aqui é o que vai para a bobina auxiliar. A outra fica sem nada. Só para bonito mesmo. Então aqui para encerrar, né, uma parte aqui do vídeo, eu já fiz o teste dele aqui, ele aqui na tomada. Inclusive vou mostrar aqui que ele está funcionando. Aqui. Porém não vou deixar ele muito ligado, que ele só um pouquinho tempo que eu já testei aqui, ele já esquentou bastante, tá? Óbvio, tá sem a hélice, sem a ventoinha, ajuda a esfriar ele tá sem. Mas também é o problema aqui do capacitor. O capacitor dele tá com a corrente baixa, eu fiz os testes. Pela tensão dele, 220, ele vai funcionar com 200 watts de potência. E aí a corrente daria em torno de 900 mA a 1 A. A corrente para a bobina auxiliar tá ok. Porém a do capacitor tá entre 500 mA, 600, tá baixa, ele tá fraco. E o capacitor, meu velho, se ele for mais fraco que o projetado ou mais forte, a bobina vai trabalhar de forma errada e vai esquentar. E é o que está acontecendo nesse caso. Então ele está funcionando, não está queimado. Aqui eu vou mostrar agora como adaptar esse capacitor aqui no lugar desse. Ó, uma dica aqui quando for mexer em capacitor, ó. Sempre descarrega ele botando uma chavezinha, um alicate nos polos, porque ele pode dar choque. O permanente ele não é tão desgraçado como o eletrolítico, mas ele, se a capacitância for alta, ele pode ficar complicado daí. Esse daqui, como a capacitância é baixinha, nem vai dar nada praticamente, mas quando é maior ele pode dar um estalinho. Mas ele pode ficar carregado por ele fica bem menos tempo carregado do que o eletrolítico, mas ele chega a dar choque. Então só encosta uma chavezinha aqui, um alicate, para fechar curto e aí ele descarrega, aí já era. Seguinte, conectei aqui, olha só como eu fiz. Lembrando que o capacitor ele não tem polaridade, então pode ser qualquer fio. Um fiozinho do capacitor eu conectei na fase que vem da rede com o fio preto que vai para a bobina principal. E o outro fio que sai de retorno vai para a bobina auxiliar. Já fiz o teste aqui nele, funcionou. Fiz uma emendinha bem porca aqui, mas façam para caso ele se mexa no que ligar, não entre em curto. Da forma que ele está aqui, quando vocês testarem, talvez vocês até nem notem tanta diferença nele, porque ele aqui está rodando a vazio. Mas do que vocês porem a hélice nele, posicionar ele no lugar, vocês vão notar que ele vai ficar bem mais forte. Vou encerrar o vídeo aqui. Já está ficando bem longo aqui, bem enjoativo já. Talvez aí num próximo aí eu mostre algum outro detalhe aí de ventilador, motor e afim.